Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo da 34ª CIPAT da ETEC José Rocha Mendes, e a primeira que estamos divulgando online, devido à pandemia e a atual circunstâncias de isolamento social. Começa agora CIPAT News. Hoje estaremos abordando o tema Ergonomia Cognitiva no Trabalho em Home Office. Nossa convidada é a fisioterapeuta e ergonomista doutora Cláudia Namur Rossi, uma das pioneiras na prevenção de lesões por esforços repetitivos no Brasil. Possui graduação em fisioterapia pela Universidade de Bandeirantes, é a diretora técnica da CN Rossi Ergonomia e Fisioterapia Preventiva Limitada, tem experiência na área de fisioterapia e terapia ocupacional, com ênfase em ergonomia e fisioterapia do trabalho. Gostaríamos de agradecer a doutora Cláudia por ter aceitado o nosso convite. Vamos às perguntas? Olá, meu nome é Cláudia Namur Rossi, eu sou fisioterapeuta e especialista em ergonomia. E gostaria muito de agradecer a professora Tatiana pelo convite, também gostaria de agradecer a Silane e dizer que para mim é uma honra participar da CIPAT da ETEC José Rocha Mendes. E eu espero que esse nosso papo de hoje seja bastante produtivo, seja bastante interessante, tanto para vocês como para mim. Olá Cláudia, tudo bem? Eu me chamo Rogério, sou estudante de Segurança do Trabalho, segundo módulo, e eu tenho uma pergunta para você. Qual é a definição, a finalidade, a importância e os benefícios da ergonomia cognitiva? Bom, para falar da ergonomia cognitiva, sobre seus conceitos, a importância, a finalidade, eu gostaria de primeiro falar sobre a ergonomia de uma forma geral. Então a ergonomia, ela é a interação entre o homem, as suas atividades, o seu ambiente de trabalho, sempre para que ele tenha um maior conforto com menor prejuízo físico e também com produtividade. Então faz parte da ergonomia esse trinômio: conforto, eficácia e segurança. A ergonomia, de uma forma didática, ela é dividida em ergonomia física e ergonomia organizacional. Quando a gente pensa em ergonomia física, no geral, a gente coloca o nosso foco nas questões relacionadas ao posto de trabalho e também aos fatores biomecânicos que podem gerar algum tipo de sobrecarga ou desconforto nesse posto de trabalho. Então, a gente vai analisar o mobiliário, os equipamentos, os acessórios, as máquinas, as posturas, as compressões mecânicas, tudo que possa gerar no posto de trabalho algum tipo de sobrecarga física. Essa é a ergonomia que tem um foco nos aspectos biomecânicos e físicos. Do outro lado, e eu diria que não de forma separada, mas de forma complementar, a gente tem a ergonomia organizacional. A ergonomia organizacional, o foco dela é a análise da atividade. Então, a máxima da ergonomia organizacional é compreender a atividade para poder transformá-la. O que significa isso? A gente precisa entender o que aquele trabalhador faz. Como ele faz, como é o seu modo operatório, quais são as exigências, as metas, quais são as normas produtivas, qual é o seu ritmo de trabalho, como é o relacionamento interpessoal, como são as cobranças, tem pausa, não tem pausa, tem dobra de turno, ele faz dupla jornada de trabalho. Todas essas questões, elas são bastante relevantes e a obtenção desses dados, ele é feito através da observação sistemática da atividade, assim como e principalmente através da conversa com os trabalhadores. Como eu sempre digo nos meus cursos, o trabalhador, ele é o melhor e o maior ergonomista que a empresa tem. Então é observando ele, entendendo como ele faz e principalmente através do relato dele,
a gente consegue compreender melhor aquela atividade. E é ele também que, no geral, tem as melhores soluções para o seu próprio trabalho. Então, basta a gente, ou melhor, não basta a gente analisar, entender, compreender, mas é muito importante conversar com esse trabalhador para saber o que ele gostaria de melhorar naquela atividade, o que ele pode sugerir. Isso sempre é bastante rico na nossa análise ergonômica. Dentro dessa análise da atividade, a gente tem um aspecto que também é analisado, que é muito relevante, que é a carga mental, que é a carga cognitiva. E daí então surgiu a ergonomia cognitiva. E o que é a ergonomia cognitiva? A ergonomia cognitiva ela é o estudo das nossas habilidades mentais que estão envolvidas na atividade. O que significa isso? A gente vai tentar compreender todos os processos mentais, tais como percepção, raciocínio, interpretação, codificação, memorização, analogias, associações, deduções, conclusões e tomada de decisão. Então são várias habilidades mentais que a gente tem na hora que a gente está executando uma atividade. De forma resumida, a gente diz que a ergonomia cognitiva são todos os inputs. O que são os inputs? Tudo que a gente recebe de informação no nosso ambiente de trabalho. Então, tudo que eu consigo observar, tudo que eu consigo perceber, e eu faço isso através dos meus órgãos do sentido. Como que eu recebo as informações? Através da minha visão, através da minha audição, do meu olfato, do meu paladar, do meu tato. Então, é através dos órgãos do sentido que eu vou captando as informações, tanto do ambiente de trabalho como da minha própria atividade. Eu recebo essas informações, que são os inputs, e aí eu vou para o mental processing. O que é o mental processing? É o processamento mental, ou seja, eu vou captar essas informações e ali lá no meu sistema nervoso central, no meu cérebro, eu vou interpretar essas informações, codificar, memorizar algumas, outras não. A memória ela é fascinante, nós temos a memória de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. O que a gente não necessita para as atividades no futuro, a gente usa a nossa memória de médio ou de curto prazo. E as informações que são relevantes, que a gente vai precisar para o nosso trabalho, a gente guarda lá na nossa memória de longo prazo. Em algum momento a gente consegue captar novamente, a gente consegue buscar essas informações e através dessas e outras informações, de outros conhecimentos, de outras vivências, de outras formações, a gente faz analogias, a gente faz associações, a gente usa a nossa imaginação, a gente usa a nossa criatividade. Tudo isso para quê? Para eu conseguir tirar conclusões, para eu conseguir tomar as minhas decisões no trabalho. E essas decisões são justamente os outputs, ou seja, as ações que eu vou ter, o que eu vou fazer na minha atividade de trabalho. Bom, o grande objetivo ou a grande finalidade da ergonomia é justamente compreender a atividade, fazer a análise da atividade e entender qual é a carga mental que está envolvida naquela atividade. Todas as atividades têm alguma carga mental. Algumas atividades a gente tem uma elevada carga mental, uma elevada demanda cognitiva. Em outros a gente tem uma carga cognitiva adequada e também tem aquelas atividades que a gente tem uma baixa carga cognitiva ou uma baixa demanda cognitiva. Não existe atividade que você tem zero demanda cognitiva. Você pode ter baixa demanda cognitiva, mas não zero. Então a ergonomia cognitiva vai compreender a atividade para poder entender qual é essa carga mental que está envolvida na atividade de trabalho. Bom, entendendo essa carga cognitiva, ela tem uma enorme importância. Então, qual é a importância da ergonomia cognitiva? É justamente atuar em basicamente 3 áreas. Quais são essas 3 áreas?
a do conhecimento. Então, quando a gente conhece e entende qual é a carga mental no trabalho, a gente pode contribuir muito para a gestão do conhecimento na empresa, para os treinamentos, para as capacitações, porque se você tem uma carga que ela é elevada, que ela é muito alta, o que ela pode gerar? Ela pode gerar estresse, ela pode gerar cansaço, ela pode gerar inclusive doenças. Agora, se você consegue compreender essa carga, gerar capacitação, treinamento e, obviamente, ajustar as demandas, você pode adequar essa carga de trabalho. Essa carga de trabalho ela pode estar mais adequada ao ser humano ou aquele grupo de trabalhadores. A mesma coisa acontece quando você tem uma carga muito baixa. Quando a carga de trabalho cognitiva é muito baixa, isso pode gerar monotonia, pode gerar desânimo, pode gerar cansaço também, né? Então, compreender isso e adequar essa carga, ela é bastante importante. Então, dentro dos treinamentos, das capacitações e até mesmo para as contratações, contratar pessoas que tenham algumas habilidades, alguns conhecimentos, algumas capacitações para determinadas atividades. Tanto para não ser super capacitado para uma determinada atividade, como ser pouco capacitado para alguma atividade de grande demanda. Eu gosto até de citar o exemplo de uma empresa, de uma fábrica que eu dei consultoria há um tempo atrás, onde na linha de produção, era uma linha de produção manual, um trabalho basicamente manual, e esse trabalho ele foi automatizado de uma forma muito rápida. Então todo aquele trabalho que ele era repetitivo, manual, monótono, ele passou a ser feito por máquinas. E os trabalhadores que faziam aquela atividade manual, eles passaram a controlar essas máquinas, só que eles não tiveram treinamento adequado. Isso gerou um estresse imenso. Quando eu cheguei para fazer análise, a grande reclamação deles era dor de cabeça, era estresse, era depressão, porque eles não conseguiam lidar com aquele novo sistema tecnológico, até porque eles trabalhavam anteriormente fazendo uma atividade que era uma atividade manual. Então, qual foi a minha orientação ergonômica para a empresa? Providenciar treinamentos de como funcionam os sistemas, o que eles têm que fazer, como eles têm que fazer, capacitação para aqueles trabalhadores lidarem com aquela situação tecnológica que para eles até então era uma situação desconhecida. Outra importância da ergonomia, atuação importante da ergonomia cognitiva é na prevenção do erro humano ou na confiabilidade humana. Quando a gente entende os processos mentais que estão envolvidos na atividade, a gente também compreende quais raciocínios estão sendo utilizados e também quais as percepções, como que aquele ser humano percebe aquela situação. Então imaginem vocês uma situação que não pode ter erro. Piloto de avião, não pode ter erro. Então como que ele percebe as informações, como ele recebe aquelas informações e quais os raciocínios que ele faz para as tomadas de decisão, principalmente numa situação crítica. Então, numa situação crítica, o que tem que estar muito visível no cockpit, muito rápido dele poder acessar, visualizar e entender aquela informação, porque não basta apenas perceber, ele tem que perceber e ele tem que interpretar. Então, aquela informação, aquele artefato que a gente usa muito essa palavra na ergonomia cognitiva, o artefato ele é algum dispositivo no ambiente de trabalho que vai sinalizar alguma coisa para o trabalhador que ele possa facilmente interpretar. Então aquele artefato ele tem que ser de fácil associação. Um determinado barulho, um exemplo, vamos supor que um determinado tipo de alarme sonoro significa, por exemplo, diminuição do combustível. Então tocou aquele barulho, ele já sabe que é o combustível que está diminuindo. Ou acendeu uma luzinha vermelha exatamente naquela parte do painel, significa que tem alguma pane
acontecendo num dos motores. Então, ele tem que ter uma informação muito rápida, muito precisa, de fácil associação, para que ele tenha uma tomada de decisão acertada. Entender os processos mentais que estão relacionados àquela atividade, como o trabalhador percebe aquela informação e como ele vai processar para poder tomar a sua decisão, é um trabalho da ergonomia cognitiva. Outro importante trabalho da ergonomia cognitiva é relacionado aos sistemas digitais, aos sistemas complexos, aos sistemas de alto nível de inteligência artificial. A gente pode dizer que hoje, no nosso mundo atual, grande parte das nossas atividades, elas são atividades relacionadas a algum sistema. Se você vai esquentar uma comida no micro-ondas, você tem que programar lá o seu micro-ondas. Quem usa o computador, o tempo inteiro utiliza programas. O nosso celular, que hoje em dia ele é um celular, é o smart, ele é um celular cheio de recursos e aplicativos, o tempo inteiro a gente programa e o tempo inteiro a gente usa esse sistema. Alguns sistemas são mais complexos, outros mais simples. Aonde entra a ergonomia cognitiva? A ergonomia cognitiva entra justamente no sentido de fazer com que essa interface entre o sistema e o usuário seja fácil, seja uma interface amigável. Existem profissionais que são profissionais que desenvolvem esses sistemas. Eles tanto desenvolvem a apresentação gráfica desse sistema, como a navegabilidade pelo sistema. Então, a ergonomia cognitiva, ela pode ajudar muito os profissionais que são chamados profissionais de user interface, de user experience, que é justamente a apresentação gráfica e também a navegabilidade dos sistemas. Ainda dentro dessa parte de sistemas, essa área tecnológica, a gente tem cada vez mais o conhecimento da ergonomia sendo aplicado para vários projetos, principalmente quando a gente pensa em projetos futuros. E eu vou falar um pouquinho melhor disso na hora que eu comentar com vocês a respeito do futuro da ergonomia cognitiva. Oi Cláudia, tudo bem? Meu nome é Renato e minha pergunta é quais as vantagens e desvantagens do trabalho em home office? Com relação às vantagens e desvantagens do trabalho em home office, a gente está vivendo um período muito específico, que o trabalho em home office está sendo feito no momento de pandemia, no momento em que existe uma recomendação do isolamento social. Isso fez com que as pessoas, de uma forma muito rápida, tivessem que se adaptar. Então, elas tiveram que achar um local na sua casa e providenciar, muitas vezes de forma não tão adequada, uma cadeira, uma mesa, um espaço silencioso, um espaço que desse para executar o seu trabalho com menor interrupção possível, ou com um local que você possa ter uma maior concentração. Então, tudo isso foi feito de uma forma rápida, de uma forma não tão adequada, justamente por estarmos num momento muito específico de isolamento social. O que eu quero dizer com isso é que o trabalho em home office, ele pode ser planejado. No caso atual, ele não foi planejado, foi de um dia para o outro, basicamente. E isso gerou uma série de problemas. Além das questões que já são intrínsecas ao trabalho em home office, esse home office, nesse momento de isolamento, ele agregou algumas outras questões. Tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Para eu poder entender um pouquinho melhor essa questão, eu acabei fazendo uma pesquisa informal na internet. Pelas redes sociais, pelas mídias sociais, eu lancei uma pergunta.
o que você considera como positivo e o que você considera como negativo no seu trabalho em home office. E as pessoas responderam, muitas eu conhecia, muitas eu não conhecia. Então eu peguei essas respostas e refleti sobre elas. Com relação aos aspectos positivos, as pessoas diziam que não ter que se arrumar para trabalhar, poder acordar um pouquinho mais tarde, principalmente não ter que pegar condução, transporte, trânsito, poluição. Isso cansa muito, tem muita gente que trabalha muito longe do seu trabalho, então esses deslocamentos são muito cansativos. Não ter que fazer isso é um tempo muito grande, é um tempo ganho muito importante para o trabalhador. Além disso, as pessoas também diziam que a convivência com a família, trabalhar perto dos filhos, trabalhar perto do marido, do namorado, isso também é muito mais agradável. Pet ou o animalzinho de estimação, poder trabalhar perto do seu animal de estimação, também uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de alimentação, poder comer em casa, diminuição de gastos com o transporte, com a alimentação, com a própria apresentação pessoal, ter que se arrumar para ir trabalhar, então também isso gerou uma economia. Já com relação aos aspectos negativos, eu posso dizer que os aspectos negativos eles estão divididos, aqueles que estão relacionados com o ambiente, com a casa da pessoa nesse momento de pandemia, e os aspectos negativos que são inerentes ao trabalho remoto. Então, aqueles que estão relacionados a trabalhar em casa, o mais surgiu como aspecto negativo é ter que dividir a atenção com as atividades de casa, com as pessoas da casa e o seu trabalho. Então, ter o tempo inteiro ser interrompido ou responder uma questão de alguém que te chamou em casa, ou ter que fazer um trabalho concomitante, você tem que fazer o seu trabalho, que tem criança pequena em idade escolar, teve que também ajudar nas atividades escolares, ou ainda quem não tem filho pequeno, mas teve que dispensar muitas vezes alguém que ajudava em casa, então você vai fazer o almoço, vai arrumar a casa e ao mesmo tempo vai trabalhar. Um outro aspecto que foi considerado negativo, ao mesmo tempo que ele foi considerado positivo, não ter que se arrumar, apareceu também como negativo. As pessoas se sentiam mais desleixadas, mais largadas talvez, por não terem que se arrumar para trabalhar. Ainda nos aspectos negativos relacionados à casa, apareceu muito o mobiliário. As pessoas terem que improvisar uma cadeira, terem que improvisar uma mesa. No início, por um dia, 2 dias ficou legal, todo mundo gostou de trabalhar no sofá, de trabalhar numa cadeira, mas depois as pessoas começaram a reclamar de dores nas costas, de dor de cabeça, de dor no ombro, de dor no braço, porque não tinha um equipamento, um mobiliário adequado. Bom, com relação ao trabalho remoto, não com o ambiente específico da casa, mas com o trabalho à distância, outras questões apareceram, como por exemplo, não ter um horário para você parar de trabalhar. As pessoas diziam para mim, Cláudia, eu sei o horário que eu vou começar, mas o horário que eu vou terminar eu não sei dizer, porque muitas vezes eu tô trabalhando e é e-mail ou melhor, eu termino de trabalhar num determinado horário e chega e-mail, pessoas ligam. As pessoas confundem muito o estar online com disponível para o trabalho. Então elas relatam que não conseguem ter um horário específico para almoço, um horário específico para parar e ficar com a família e jantar, e que têm trabalhado muito mais, que a demanda de trabalho tem sido maior, a cobrança tem sido maior, talvez até seja algo relacionado à imaturidade ainda do trabalho remoto. As pessoas querem cobrar produção, e a produção significa estar conectado, não só o que você entrega, mas conectado ao trabalho. Então as pessoas se sentem pressionadas a responder, a atender a todos os chamados, todas as ligações, o excesso de reunião, muita reunião, o tempo inteiro
você se conectando com pessoas e muitas demandas concomitantes. Tudo isso tem sido bastante relatado. Se a gente pensar do ponto de vista da ergonomia cognitiva, nesses aspectos que foram considerados não positivos, ou seja, negativos, a gente pode também dividir das duas formas, aqueles que estão relacionados com o ambiente. Então, quando as pessoas dizem que elas sofrem muitas interrupções, elas têm que resolver o trabalho delas, mas também têm que resolver as demandas da casa. Quais são os processos mentais que estão envolvidos aí? Primeiro deles, atenção compartilhada. Então você está prestando atenção no seu trabalho, mas ao mesmo tempo você também está prestando atenção no seu filho, você também está prestando atenção na comida que está no fogo e precisa desligar porque senão vai queimar. Então a atenção, o foco, ele não está 100% no trabalho. Muitas vezes, ou em alguns períodos do teu tempo de trabalho, ele está dividido. E essa atenção, esse foco dividido, ele cansa muito, ele gera muito estresse. Outra questão, quando as pessoas da casa te chamam, perguntam alguma coisa, você tem que resolver, então você tem que resolver alguma coisa no seu trabalho, mas você também tem que resolver alguma coisa na sua casa, você tem raciocínios concomitantes. Você está raciocinando para um assunto e raciocinando para o outro ao mesmo tempo. Isso também gera sobrecarga cognitiva, sobrecarga mental. Do ponto de vista do trabalho remoto, esse excesso de trabalho, esse excesso de cobrança, ele também faz com que a pessoa tenha que ter uma disponibilidade cognitiva. Lembra quando eu expliquei para vocês o que significa a cognição, ou qual é o objetivo da ergonomia cognitiva, que é justamente dimensionar a carga de trabalho e perceber quais são os processos mentais que estão envolvidos nas atividades de trabalho? Então, todos os processos cognitivos envolvidos naquela atividade, eles vão continuar sendo solicitados por um período de tempo muito grande, muito maior do que normalmente a pessoa tinha no trabalho dela quando no escritório. Uma outra questão importante para a ergonomia cognitiva está relacionado a essa comunicação que ela não é presencial. Por mais que seja por vídeo e vocês conseguem ver as minhas expressões, vocês conseguem ver eu falando, os meus gestos, mas é diferente de quando você está de forma presencial. Quando nós estamos ao vivo e a cores falando com pessoas que estão ao nosso lado, existe uma maior facilidade de expressar uma ideia, existe uma maior facilidade da gente também compreender o que as outras pessoas estão pensando. Muitas vezes, numa reunião, eu falo, mas eu não vejo todo mundo. Existem várias plataformas de reuniões virtuais, a gente nunca falou tanto em Zoom, em Microsoft Teams e tantas outras que existem por aí. Mas nessas plataformas você tem a opção de ver, ou algumas outras vezes você não vê as pessoas que estão participando da reunião. Então, quando você está falando, você está expressando uma ideia, é muito importante você olhar para as pessoas que estão ouvindo e perceber como elas estão recebendo a sua informação. Só de olhar para as pessoas a gente percebe se elas estão concordando, se elas estão em dúvida, se elas não estão gostando do que está sendo dito. E muitas vezes nessa comunicação virtual a gente não tem essa percepção. Isso gera um estado de ansiedade, um estado de angústia, ou até mesmo um esforço maior para a gente poder se comunicar. E é mais um outro fator de cansaço, de estresse. Meu nome é Celso e gostaria de saber se a empresa é obrigada a oferecer um manual de instruções com as práticas ou avaliações ergonômicas em home office. Sim, todas as empresas, elas são obrigadas a cumprirem todas as normas regulamentadoras. A nossa NR1, ela fala isso, que todas as empresas são obrigadas a seguir as NRs. As NRs, elas são na verdade, é uma expressão da lei. Uma NR, uma norma regulamentadora, é uma expressão da lei.
Existe atualmente uma flexibilização com relação às NRs, até mesmo com relação à fiscalização dessas NRs, mas a princípio essas normas regulamentadoras e, portanto, a norma regulamentadora 17, que é aquela que retrata, aquela que se refere à ergonomia, ela é obrigatória. E o que significa isso? Que todas as empresas têm que fazer uma análise ergonômica do trabalho, a análise ergonômica das atividades que são desenvolvidas. E essa análise ergonômica, ela tanto pode ocorrer na empresa ou em qualquer outro local onde essa pessoa desenvolve o seu trabalho. Então, se a pessoa desenvolve o trabalho dela em home office, ela desenvolve na sua casa, então essa análise ergonômica da atividade tem que ser feita na casa da pessoa. O que a pessoa faz, como ela faz, qual o ambiente que ela está situada. Então a empresa sim é obrigada a fazer uma análise ergonômica do trabalho aonde a pessoa está localizada. Se for na casa dela, é em home office. Oi, eu sou Yasmin e eu tenho uma pergunta para a palestrante Cláudia. Existe alguma forma das empresas agirem para amenizar a sobrecarga cognitiva dos funcionários da empresa? Essa pergunta, ela é basicamente uma continuação da anterior. Então, da mesma forma que a empresa ela tem que fazer análise, ela não tem só que fazer análise, ela tem também que dar orientações para os funcionários de como trabalhar de uma forma mais adequada. Então a ergonomia cognitiva e a ergonomia de forma geral, ela vai entender a atividade, vai entender o que é feito, como é feito, quais são as normas, quais são as questões organizacionais que estão relacionadas àquela atividade, quais são os processos mentais, cognitivos que estão envolvidos, qual é a carga cognitiva. E a partir daí, um bom trabalho de ergonomia busca sugerir algumas mudanças, algumas implementações para que esse trabalho fique mais adequado. Então, quando a gente analisa esse trabalho em home office, o trabalho à distância, e a gente consegue identificar aqueles fatores negativos, tanto os que estão relacionados com a casa, como os que estão relacionados diretamente com o trabalho remoto, a ergonomia, e sabendo que a atenção mental está sendo utilizada de uma forma exagerada por um tempo prolongado, com vários raciocínios concomitantes, com interrupções, é muito importante que essa empresa pense, ou melhor, as empresas vão ter que repensar o seu modelo de trabalho remoto, algumas questões organizacionais. Um deles, que eu considero de grande importância, é determinar de uma forma bastante rígida o horário de trabalho. Então, o trabalho termina 6 horas da tarde, é nesse momento que o trabalhador tem que se desconectar completamente de WhatsApp, e-mail, reuniões, telefonemas. Ele precisa ter um tempo de descanso, tempo com a família dele, um tempo de lazer, um tempo desconectado com as questões de trabalho. Então, se o período de trabalho dele é do horário X até o horário Y, esse horário ele tem que ser fielmente atendido, não mais do que isso, que é o que a gente tem visto atualmente. As cobranças também, elas devem se adaptar. Essa é uma outra questão. Além desse trabalho prolongado que a gente tem visto que as empresas aumentaram as metas, elas deixaram as metas talvez mais rígidas, cobranças maiores, e muito pelo contrário, com o trabalho à distância, com o trabalho em home office, as metas precisam, principalmente no início, serem adaptadas e muito provavelmente diminuídas, para que as pessoas consigam se situar, consigam voltar a produzir como elas produziam no próprio escritório. O que eu tenho visto muito é que as pessoas perceberam que elas produzem mais em home office. E, aliás, as pessoas nas empresas perceberam que as pessoas produzem mais. Então, elas aumentaram
as metas em função disso, e isso precisa ser revisto. Outra questão importante é que a gente tem que considerar que essa situação de isolamento social, ela é algo específico e que tudo indica, não sei quando, mas vai melhorar, ou seja, as pessoas vão voltar a trabalhar. O ideal é, óbvio, que a gente espere o momento correto, assim que tiver uma vacina, mas as pessoas estão voltando, né? As escolas vão voltar, e com as pessoas voltando para alguma normalidade, as interrupções na casa vão ser menores, a partir do momento que os filhos também vão estar fora, estudando, o seu marido, a sua mulher, o seu namorado, o seu parceiro ou sua parceira também vai estar em outro local ou em outro ambiente da casa. Então a tendência é que a casa entre num outro ritmo, diferente desse que está acontecendo agora, nesse momento de isolamento. Então a gente tem uma previsão de que essas interrupções e essa atenção compartilhada, ela diminua com o decorrer do tempo. Além disso, também é importante, ainda dentro das ações ergonômicas no trabalho em home office, que as empresas elas tenham alguns ajustes no seu modelo de gestão do conhecimento, de capacitação, entendendo as necessidades do home office, entendendo essa realidade nova dentro do trabalho remoto. E isso pode ser uma abordagem nos treinamentos, deve ser uma abordagem nos treinamentos dentro das empresas. Oi Cláudia, tudo bem? Meu nome é Solange, sou do curso de Segurança do Trabalho da ETEC José Rocha Mendes e eu tenho uma pergunta para te fazer. Quebrar a rotina no home office, no caso, levar o seu notebook para trabalhar em algum lugar inusitado, ajudaria na criatividade do funcionário? Eu gostei muito dessa pergunta. Trabalhar com notebook em algum lugar inusitado para quebrar a rotina e ajudar na criatividade, nossa, eu acho que isso é uma ótima ideia. Não existe uma postura adequada. Você não tem que ter o tempo inteiro uma cadeira onde você senta e fica com a postura retinha, com os braços apoiados, pés apoiados a 90 graus, a sua cervical reta, olhando para frente. É interessante essa postura neutra, a postura que ela é conhecida como a postura mais ergonômica, mas ela não é para ser feito o dia inteiro, o tempo inteiro, durante 8, 9 horas do seu dia. A gente tem que ter alternância de postura. É um princípio da ergonomia a alternância de postura. Então, se você está no seu ambiente de casa, por que não ir para um lugar que é diferente? Por que não trabalhar, por exemplo, por um tempo no jardim do prédio, ou se você tiver uma casa, na frente da sua casa, sentado num banquinho, por que não até no seu quarto? Enfim, buscar mudar, buscar variar esses locais de trabalho. Isso pode ser importante, isso é bom para a criatividade, é bom para o estado emocional, é bom para a coluna, é bom para a nossa estrutura física. Na resposta anterior eu falei das intervenções que a ergonomia pode fazer do ponto de vista cognitivo, mas as empresas, do ponto de vista físico, no trabalho em home office, elas devem proporcionar ao trabalhador equipamentos adequados, ou seja, elas vão ter que providenciar uma cadeira correta, que é uma cadeira que tem todas as regulagens, a regulagem do assento, a regulagem do encosto, pode ter o apoio do antebraço. Se tiver apoio do antebraço, tem que ter regulagem de altura do apoio de antebraço. O encosto não só tem que ter a regulagem de altura, mas também a regulagem de inclinação. A mesa tem que ter bordas arredondadas, tem que ser uma mesa adequada, uma mesa que não tenha reflexo. Também é importante que tenha
algum apoio para os pés, um suporte para documentos, espaço na área de trabalho, a área de trabalho mais clean possível, mais limpa possível, sem muitas coisas, sem vários papéis ou fotos e acessórios na mesa de trabalho. Então, o mais limpo possível é o mais adequado. Quando a gente pensa que a empresa tem que providenciar um estudo ergonômico e esse estudo ergonômico ele sugere intervenções, é nesse sentido também, é de você visitar o local de trabalho, que no caso é a casa da pessoa, e organizar esse ambiente de trabalho. Esse ambiente de trabalho, esse posto de trabalho, ele vai ser o posto de trabalho prioritário dessa pessoa, é onde ela vai passar a maior parte do tempo, mas não significa que ela vai passar 100% do tempo. Se ela puder em algum momento trabalhar em outro local, que seja inusitado, que seja diferente, que seja gostoso, que seja interessante, que tenha contato com a natureza, tanto melhor. Olá, Cláudia, tudo bem? Meu nome é Rita e eu gostaria de fazer uma pergunta. Existem relatos que as pessoas não param de trabalhar quando estão em home office. Então, como se manter saudável psicologicamente e fisicamente durante esse período, visto que não temos uma previsão de quando a situação irá se normalizar? A gente não sabe quando essa pandemia vai acabar e a gente já percebeu que o trabalho em home office é uma tendência, mesmo que o isolamento social acabe. Algumas empresas já anunciaram que elas vão continuar adotando o trabalho em home office, porque elas perceberam que elas têm uma economia muito grande. Espaço é muito caro, energia é muito cara, então manter pessoas, todas as pessoas no escritório é muito caro, enquanto que se elas puderem pelo menos manter uma parte dessas pessoas em home office e outras no escritório, isso já é um grande ganho. Agora, se a gente sabe que o trabalho em home office é uma tendência e que provavelmente ele vai continuar e vai se intensificar, a gente precisa entender alguns pontos importantes em relação a ele. Um deles, a gente já falou, as questões físicas, ou seja, ter um ambiente de trabalho adequado, ter uma boa cadeira, uma boa mesa, orientação postural, treinamento, estabelecer questões organizacionais com relação a esse trabalho para demanda cognitiva, não fazer com que esse trabalho se perpetue muito mais tempo do que seria o tempo adequado de trabalho ou o tempo regular de trabalho, horário para começar, para terminar, não mandar e-mails, WhatsApp, telefonemas fora desses horários, estabelecer metas que sejam factíveis com o trabalho em home office, respeitar o limite das pessoas. Então, tudo isso são ações que podem ser implementadas. Mas, além disso, algumas questões são importantes para que a gente consiga manter a nossa saúde, tanto física como psicológica. Trabalhar em home office não é fácil. Você ter que muitas vezes lidar com as demandas de casa e até mesmo o fato de você estar na sua casa, você às vezes perde aquela coisa de seguir exatamente uma rotina ou fazer como você faria ou estaria fazendo no escritório. Uma das dicas é justamente manter uma rotina. É você acordar no mesmo horário que você acordava, fazer as suas refeições nos mesmos horários que você fazia, trabalhar naquele mesmo período de tempo que você trabalhava. Então, estabelecer uma rotina. E dentro dessa rotina, tentar colocar dois aspectos importantes. Um relacionado à saúde física e outro relacionado à saúde mental. A gente sabe hoje que o bem-estar ou a saúde, ela não é só a ausência de doença, é muito mais que isso. É você se manter numa sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar, ela tem basicamente 3 pontos: o emocional, o espiritual e o físico. Então, quando a gente pensa nesses 3 pontos, seria interessante que a gente
colocasse dentro dessa rotina alguma coisa atrelada a esses 3 pontos. Então, do ponto de vista físico, o que eu posso fazer? Uma caminhada? Eu posso fazer uma atividade física, um alongamento? Qual atividade física que eu posso fazer para que o meu corpo se sinta mais adequado, se sinta mais apto, se sinta melhor? Você trabalhar sentado, ainda que você mude de local, é uma sobrecarga muito grande para o nosso corpo. A gente precisa alongar, a gente precisa caminhar, a gente precisa se movimentar. Então, uma atividade física é algo realmente importante. Do ponto de vista psicológico ou cognitivo, melhor dizendo, do ponto de vista cognitivo, é muito importante que a gente também tenha outros interesses, não só o trabalho. Ler um livro, assistir um filme, conversar com pessoas, conversar com amigos, conversar com familiares, para que a sua cabeça não fique limitada apenas àquele assunto do dia, os assuntos que estão relacionados ao trabalho. Isso, inclusive, ajuda na criatividade para o trabalho. Nem que seja assistir alguma coisa na televisão que não tenha nenhum tipo de exigência de atenção, aquele filme ou aquela novela ou aquele tipo de programa que você simplesmente relaxa. Isso também pode ser bastante importante, dependendo do quão estressado você está. E do ponto de vista que a gente chama emocional ou da alma, também existem algumas coisas que podem ser feitas e que realmente são importantes, como por exemplo a meditação, o relaxamento. Quem tem alguma religião, buscar a sua religião, ter um tempinho para a sua religião, ou nem que seja parar para contemplar uma paisagem, ouvir uma música, alguma coisa que seja para o seu lado espiritual e emocional. Então, quando a gente consegue nutrir esses 3 lados, o intelectual, o cognitivo, o físico e o mental, o espiritual, a gente consegue ter um equilíbrio maior com a gente mesmo. E tendo esse equilíbrio melhor com a gente mesmo, a gente consegue ter isso também no trabalho. Bem, meu nome é Lucas. Eu gostaria de saber como você enxerga o futuro da ergonomia cognitiva no trabalho em home office, tá? E qual o papel que o profissional em ergonomia terá neste modelo de trabalho? Com relação ao futuro da ergonomia no trabalho em home office, da ergonomia cognitiva no trabalho em home office, eu diria que não só a ergonomia cognitiva, mas a ergonomia de uma forma geral, ela vai ser bastante importante, bastante solicitada. O profissional de ergonomia, ele vai ser chamado para poder fazer essas análises, as análises ergonômicas nas empresas e também nas casas, e ele vai ter um papel importante nessas adaptações, entendendo quais são os problemas que estão sendo levantados pelos trabalhadores, entendendo quais são os processos mentais que estão envolvidos, quais são as demandas cognitivas, entendendo as questões organizacionais da própria atividade. Entendendo tudo isso, esse profissional ele vai conseguir contribuir muito para que esse trabalho em home office ele seja cada vez e esteja cada vez mais adequado. E como a gente já sabe, ou como foi dito aqui, é uma tendência, eu acredito que o profissional de ergonomia ele vai ter um destaque muito grande, não só no trabalho em home office, mas eu diria que a ergonomia cognitiva em especial, ela tem uma atuação muito importante no futuro tecnológico.
Algumas questões tecnológicas elas estão sendo apresentadas já em relação ao futuro, como os sistemas complexos e os sistemas de alto nível de inteligência artificial. Cada vez mais as empresas estão investindo nesses sistemas. E o que são sistemas complexos ou de alto nível de inteligência artificial? São sistemas em que cada vez mais o ser humano atua menos. Então é uma máquina que raciocina e que age como se fosse o ser humano. Só que para que essas máquinas tenham um desempenho tão bom como o do ser humano, ou para que os erros ocorram em menor intensidade, é muito importante entender como o ser humano percebe, como o ser humano raciocina, como o ser humano agiria nas situações. E esse estudo é matéria, como a gente já viu, da ergonomia cognitiva. Então, profissionais que conhecem as habilidades da cognição humana, que conhecem sobre a percepção do trabalhador em relação ao seu ambiente, em relação à sua atividade, os raciocínios que estão envolvidos e como são feitas as tomadas de decisão, é o profissional que vai ser cada vez mais solicitado para desenvolver esses sistemas. Inclusive, já tem um termo muito falado que é a indústria 4.0. A indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, é justamente essa indústria bastante automatizada, uma indústria onde os processos todos eles estão cada vez mais com um nível de automação e de autonomia muito grande. E esse nível grande de automação, ele exige exatamente a interpretação e os dados da ergonomia cognitiva. Então eu acredito que o profissional que conhecer bem a ergonomia e conhecer bem a ergonomia cognitiva, ele vai trabalhar nesses processos e justamente no futuro da indústria, no futuro das empresas de serviço, nas empresas de tecnologia e também nas empresas de forma geral. Olá, meu nome é Edivan, eu sou aluno da ETEC José Rocha Mendes e esse é um espaço dedicado à área de responsabilidade social dentro da nossa 34ª CIPAT. Hoje vamos apresentar a vocês um projeto muito legal que foi fundado em outubro de 2015 em Guarulhos, São Paulo e está ganhando o Brasil, a Hamburgada do Bem. A Hamburgada do Bem é um projeto que atende crianças de comunidades carentes, distribuindo muito amor, informação, diversão e, é claro, hambúrguer. A seguir nós trazemos um vídeo que mostra como foi uma das nossas primeiras edições. Bem legal, né? Aqui na descrição do vídeo, vamos colocar o site e as redes sociais da Hamburgada do Bem para que você conheça o projeto e para que possa participar quando as edições voltarem após a pandemia. Espero que vocês tenham gostado e que todos possam ajudar de alguma forma, seja como voluntário ou com doações através do site da Hamburgada do Bem. Muito obrigado! Chegamos ao fim da nossa CIPAT News. Espero que tenham gostado do tema abordado, que foi elaborado pensando em vocês. Fico por aqui e até breve. Não se esqueça de ativar o sininho e de seguir o nosso canal. Logo mais voltaremos com mais conteúdo para vocês. Sigam também a nossa página no Facebook e Instagram.